Boa tarde, meus amigos. Boa tarde a todos. Nós estamos na Sociedade de Estudos Espíritas Francisco de Assis, hoje, dia 2 de setembro de 2022. E nesse horário nós estudamos essa obra de Sueli Caldas Schubert, Obsessão e Desobsessão. E hoje nós vamos dar início ao estudo do capítulo 8, que fala da escravização do pensamento. Então, antes de nós iniciarmos aqui, eu vou pedir para a nossa amiga Verinha fazer a nossa prece de abertura. Vera, por favor. Elevando nossos pensamentos ao alto, aos nossos anjos guardiões, aos nossos amigos espirituais, aos mentores das nossas casas, pedindo a Jesus que esteja conosco em mais esse momento de aprendizado, que possamos estar receptivos e fazendo bom uso de todas as informações, de todos os estudos da noite, informações que vamos receber. E muitas delas serão apenas relembranças. Possamos fazer bom uso desse estudo, que tem esse título tão significativo na tarde de hoje. Fica conosco, Jesus, hoje, agora e por todo sempre, graças a Deus. Graças a Deus. Então, o título do capítulo é A Escravização do Pensamento. E a Sueli Caldas Schubert, ela traz, logo da abertura do seu capítulo, do seu estudo, uma questão do Livro dos Espíritos, que é a questão 833, onde Kardec faz a seguinte pergunta: haverá do homem alguma coisa que escape a todo constrangimento e pela qual goze ele de absoluta liberdade? E os espíritos respondem assim: no pensamento goza o homem de ilimitada liberdade. Olha aí. No pensamento goza o homem de ilimitada liberdade, pois que não há como pôr-lhes peias. Como alguém vai poder colocar freio no pensamento de uma pessoa? É impossível, né? É impossível. Então eles dizem, no pensamento goza o homem de ilimitada liberdade, pois que não há como pôr-lhe peias, quer dizer, pôr-lhe um freio. Pode-se-lhe deter o voo, porém não aniquilá-lo. Você pode deter o voo do homem, mas não aniquilá-lo. E aí eu vou ler mais uma questão do Livro dos Espíritos, que é a questão 834, a que vem logo depois, quando Kardec diz assim: é responsável o homem pelo seu pensamento? Porque aqui na questão 833, eles disseram que ninguém pode botar freio no pensamento do homem. Aí Kardec, de forma muito inteligente, pergunta: é responsável o homem pelo seu pensamento? E os espíritos respondem: perante Deus é. Perante Deus é. Pode ser que o outro homem ache o seguinte: não, ele não é responsável pelo que ele está pensando. Mas os espíritos dizem que perante Deus é. Somente a Deus, sendo possível conhecê-lo, ele o condena ou absolve, segundo a sua justiça. Então Deus, que conhece o homem de forma integral, poderá responsabilizar o homem ou absolver o homem, mas segundo a sua justiça, não segundo a nossa justiça. A nossa justiça é altamente falha, mas a de Deus não.
Então, muito interessante essas duas perguntas, das quais a Sueli Caldas Schubert abre. Ela traz a 833 e eu botei aqui a 834. Vamos fazendo a leitura agora do texto do livro. Obsessão é escravização temporária. Temporária porque nós já falamos aqui várias vezes. Ninguém ficará sob o jugo, sobre a opressão de uma obsessão eternamente. Pode até parecer para a gente que o negócio é eterno, mas não é. Um dia aquilo acaba. Aí ele diz aqui, obsessão e escravização temporária do pensamento, imantando credores e devedores, quer dizer, mantendo unidos ali, né? Credores e devedores, que inconscientemente ou não se buscam pelas leis kármicas. Então, o credor e o devedor, mesmo que não queiram, mesmo que as pessoas não acreditem, eles se buscam, eles se procuram para o reajustamento. Então, é aquela coisa, né? Eu faço mal a alguém e depois saio correndo, dizendo assim, nunca mais vai me ver, nunca mais vai me ver. Não tem assim? Aquelas pessoas que prejudicam a outra e depois compram uma passagem lá para o Tahiti, para Nova Zelândia, né, para a Austrália, dizendo, nunca mais você vai me encontrar e vai me ver. Isso não é verdade. Um dia as pessoas se encontram. Quantas histórias. Hoje, pode ser até na morte, né? As pessoas pensam que morreu. Ih, agora estou livre. Eu vou contar um caso assim muito rápido. Né? Durante a Segunda Guerra Mundial, num campo de concentração, duas crianças, uma devia ter 8 anos, a outra devia ter 10 anos. Os pais já tinham morrido lá nos fornos crematórios, né? Infelizmente, e essas duas crianças estavam ali prisioneiras naquele campo. O comandante do campo, comandante não, era um dos oficiais do campo, ele interroga a menina, que devia ter uns 10 anos. E ela dá uma resposta para ele, né? Não, o irmãozinho dela está comendo uma maçã. E ele pergunta para o menino, para o menino de 8 anos, de onde você tirou essa maçã? O menino, assustado, diz que alguém deu para ele. Aí ele dá um tapa no menino. Aí a menina de 10 anos empurra o oficial, né? O que o oficial faz? Pega o revólver e atira na cabeça do irmãozinho dela que comia maçã. Passados 60, 70 anos, no centro de isso aconteceu na Alemanha, em Auschwitz, que Auschwitz fica na Polônia, né? Na Polônia. E lá pelos anos 80 e qualquer coisa, quase final dos anos 80, houve uma festa em São Paulo. Era a comemoração da colônia alemã, lá no centro de São Paulo. E aí, de repente, um indivíduo muito velho estava lá, na beira da calçada, assistindo às comemorações da colônia alemã residente em São Paulo. Cabeça branca, né? Talvez de lá aplaudindo as danças folclóricas alemãs. Sempre a TV Globo filmando a comemoração. E o cinegrafista foi passando a câmera pela população, né? Pelo povo que estava ali na calçada. Uma senhora, já idosa, estava em casa assistindo o Jornal Nacional lá dos anos 80. E, de repente, a câmera passou por um cidadão. Na hora que passou por esse cidadão, isso uns 70 anos depois, ela deu um pulo na cadeira. Ela disse, eu conheço ele. Aí a família, que é isso? Eu conheço ele. É fulano de tal. Aí a família, ela já idosa, achando que era, tá demente, tá doente, tá isso, tá aquilo, né? Ela diz, não, eu conheço, eu sei quem ele é, e conta para os netos, bisnetos lá. O nome, esse homem é fulano de tal.
Aí a família, de tanto ela insistir, vai até a polícia. A polícia vai, pede o vídeo, identifica a figura e começa a fazer a investigação. Localiza o cidadão onde o cidadão mora. Vão até lá, trazem ele para interrogatório, ele alega ter outro nome, mas aí eles tiram a impressão digital dele, essas coisas todas, e mandam para o Instituto da Alemanha, que tem até o nome de um judeu, Oi? Weizmann, né? Weizmann, Instituto Weizmann. Esse judeu, durante muitos anos, ele foi um grande caçador de nazistas, né? A família dele toda morreu no campo de concentração e ele dedicou a vida a isso. Manda para esse instituto as impressões digitais. Qual a surpresa na resposta? Era ele. Era ele. Estava com o nome alterado, era ele. Foi preso, logo ficou doente, porque eles ficam logo doentes, né? Logo ficou doente. Aí o governo brasileiro ficou com pena, porque ele já estava há quase 90 anos, né? Mas o governo de Israel exigiu que ele fosse deportado. E aí mandaram ele lá para Israel, onde foi julgado, condenado e acabou morrendo. Era ele, o cidadão. Entendeu? Da Polônia para São Paulo. Ele não precisou nem morrer, né? E ultimamente tem acontecido muitos, né? Teve uma senhora também de 90 e poucos anos, foi descoberta. Era uma dessas cidadãs que, quando jovem, bonita, com 18 anos, foi terrível. E aos 90 anos foi julgada, presa, condenada, com 90 anos. Então, esses não esperaram nem a desencarnação. Credor e devedor se encontraram. Ninguém foge das suas responsabilidades. Se o tempo na carne não for suficiente para o reajuste, nós temos toda a eternidade pela frente para nos depararmos, para resolvermos as nossas questões, né? Então, aqui diz a Sueli, pelo pensamento, nós nos libertamos ou nos escravizamos, não é? Pelo pensamento, nós nos libertamos ou nos escravizamos, porque não podemos esquecer que o nosso pensamento é matéria. Então, o homem, na verdade, não tem sabido usar o pensamento. Realmente, nós não temos sabido usar de forma inteligente o pensamento. O nosso irmão João Nunes Maia, no livro Horizontes da Mente, eu recomendo, eu não sei, tem pessoas que não conhecem o João Nunes Maia, foi um grande médium, né? Amigo do Chico e tudo mais. Ele tem uma obra maravilhosa que eu sempre apreciei. E um dos orientadores espirituais dele era Miramês. Então, no livro, ele tem 3 livros muito importantes: Horizontes da Mente, Horizontes da Fala e Horizontes da Vida. São 3 horizontes: Horizontes da Mente, Horizontes da Fala, Horizontes da Vida. O que eu mais gosto é esse, Horizontes da Mente. No livro, no capítulo 8, desculpe, não é capítulo 8, não. Na página 31, porque os capítulos dele não têm títulos, né? Mas no livro Horizonte da Mente, ele coloca a seguinte frase: os pensamentos que emitimos ao escaparem de nós, olha só, ao escaparem de nós, se agrupam por lei aos seus semelhantes. Já falamos sobre isso. Então, os pensamentos que emitimos ao escaparem de nós se agrupam por lei aos seus semelhantes e, em muitos casos, voltam ao seu Criador. Quem é o Criador? Nós. Nós que não é Criador do alto, não, é Criador aqui da Terra. Como nuvens de abelhas, retornando ao apiário,
a atormentar-nos ou abençoar-nos, dependendo da sua formação no laboratório da mente. Olha que orientação fantástica de Miramês, né? Nós somos responsáveis por aquilo que pensamos. A Sueli, no segundo parágrafo, diz: pelo pensamento, nós nos libertamos ou nos escravizamos. E o Miramês diz que o pensamento que eu emito, né, se agrupa por lei, pela lei da afinidade, né, aos outros pensamentos semelhantes. Em muitos casos, esses pensamentos voltam ao seu ponto de origem, né, para nos atormentar se o nosso pensamento foi mau, ou a nos abençoar se nós temos bons pensamentos, dependendo da sua formação no laboratório da mente. Então, eu tenho que tomar muito cuidado com o que eu estou jogando no astral. Se eu estou jogando bons pensamentos, boas energias, tudo isso um dia vai voltar para mim, me beneficiando. Mas ai de mim se eu estiver jogando lixo. É uma comparação bem interessante, né? A Carmen ontem deu uma primeira palestra do nosso Setembro Verde. Quando eu lanço o lixo na atmosfera, dos rios, na terra, em qualquer lugar, o que vai acontecer daqui a pouco com esse lixo? Vai entrar, joga o rio, passa na beira da tua casa, vai jogando o lixo lá dentro. Na próxima enchente, esse lixo vai parar dentro da sua casa. É assim, é da lei, né? É da lei. Vamos agora continuar com a leitura aqui da Sueli Caldas Schubert. Ela diz assim, ó: somente agora se está inteirando das suas próprias, ou melhor, somente agora se está inteirando das suas próprias potencialidades. Então, somente agora a humanidade está começando a tomar conhecimento das suas próprias potencialidades, né? Porque a gente fica muito naquela coisa, né? Eu sou ignorante, eu sou ignorante, eu sou ignorante. Mas agora, de tanto que se fala nessas coisas, as pessoas estão entendendo, conhecendo as suas próprias potencialidades. Somente agora está começando a descobrir que ele é o que pensa. Não é porque até então as pessoas até acham que é o outro que pensa. Então, somente o outro, que a gente adora apontar o dedo, né? O outro que é responsável. Não. Eu sou responsável. Porque eu penso. E se eu penso, eu crio. Sempre lembrando disso, ó. No livro A Gênese, vamos gravar bem isso. Capítulo 14 dos fluidos, item 14, segundo parágrafo. Vou repetir. A Gênese, capítulo 14, item 14, segundo parágrafo. O homem pensa, o homem cria, né? Tudo que pensamos, podemos criar. Aí está o grande problema. Que seus pensamentos são ele mesmo, isto é, expressam sua individualidade. Nossos pensamentos expressam nossa individualidade. A essência mesma de que é feito, com todas as peculiaridades que integram a sua personalidade. Meus pensamentos retratam quem sou eu, de forma integral. Unicamente agora, o ser humano se está apercebendo de que se tem mantido cerceado por ter viciado o seu pensamento. Então, agora que a gente vai percebendo que nós somos escravos. Porque, como disse a Sueli no segundo parágrafo,
Pelo pensamento, nós nos libertamos ou nos escravizamos. Obsessão, no primeiro parágrafo, ela diz: obsessão é escravização temporária do pensamento. Temporária, porque um dia isso acaba, né? Então, somente agora que a gente está percebendo disso, que nós estamos, de certa forma, né, cerceados por termos viciado o nosso pensamento, acostumando a transitar apenas entre as baixas esferas. Então, eu estou cerceado no meu pensamento, porque eu tenho mantido o meu pensamento ali, ó, só na parte baixa do negócio, de forma bem rasteira, né? Que vão dos instintos às paixões que o avassalam. Que se fez escravo destas, alimentando-se dos vícios e sendo por eles dominado. Porque tem um preço. Tem um preço. Se eu me alimento dos vícios, eu estou sendo por ele dominado. Eu não posso me alimentar dos vícios e ficar tudo muito bem, obrigado. Eu pago um preço por isso. Se eu entro na lama, não tenho pensamento puro, porque às vezes a pessoa até precisa, né? Mas se ela tem o pensamento puro, o pensamento elevado, ela não se mancha. Mas se ela não tem, ela vai entrar na lama e vai ficar atolada até o pescoço. E vai ser difícil sair. Porque alguém já aqui entrou sem querer numa lama e ficou preso? Como é difícil para tirar o pé? Se for de chinelo, até perdeu o chinelo, não é? Porque o chinelo de borracha ele fica preso. Eu me lembro quando era criança, eu morava ali na Curicica, não tinha calçamento. Então, quando chovia, era um horror. Aí a gente ia andar na lama com chinelo, quando puxava, ou arrebentava da correia do chinelo, ou então o chinelo ficava preso, era um terror. É difícil sair. Muito. O carro. Pensa em um carro, olha, não é um carro não é um pé de uma pessoa. Um carro tem uma força, a força do motor. Ele não fica atolado na lama? Fica. Do carro pequeno ao grande caminhão. Dependendo do tamanho do atoleiro, verdadeiras carretas ficam presas na lama. Se alguém duvida disso, vai lá para o Amazonas, vê aquelas estradas, Mato Grosso, Pará, que não tem calçamento em época de chuva, aquelas carretas todas atoladas do lamaçal, né? Transamazônica, toda atolada do lamaçal. E olha que é carro grande, hein? Não é carro pequeno, não. Então, qualquer um pode ficar atolado no lamaçal. Agora, eu trouxe para a gente aqui algumas reflexões de alguns companheiros, de alguns autores, né, que vão nos ajudar a compreender um pouco esse tema. Então, eu vou fazer uma leitura aqui de algumas obras, alguns trechos de algumas obras, para que a gente possa conversar mais sobre esse assunto. O primeiro livro que eu trouxe para a gente é o livro A Influência dos Espíritos no Nosso Dia a Dia. Já conversei com vocês várias vezes sobre esse livro, do Vladimir Sanches. E ele vai nos trazer uma observação sobre esse tema muito interessante, do capítulo 2. O capítulo 2 desse livro fala sobre a mente dos espíritos. E ele vai dizer assim: na essência, pensar significa formar ou combinar na mente do espírito ideias, reflexões, meditações e cogitações. Mas, na realidade, o pensamento é a faculdade do espírito, que lhe permite dirigir e zelar pelas suas condições de vida. Ou seja, o seu modo de ser, o estado ou circunstâncias do caminho que deve trilhar e dos meios que deve desenvolver para isto. O conhecimento dos perigos que o ameaçam
e dos gozos e prazeres que lhe trazem realidade plena. Então, é o que ele está dizendo? Pensar é isso aí. É formar, combinar na mente, fazer ideias, ter ideias, reflexões, meditações. É a faculdade que o espírito tem, que lhe permite refletir sobre as suas condições de vida, sobre as circunstâncias do caminho que deve trilhar, o que deve fazer para evitar os problemas, buscar conhecer os perigos. Essa é a faculdade da mente, do espírito, né? E que é o pensamento. E também do livro Minha Mente, Meu Mundo, do nosso irmão Walter Barcelos, tem um capítulo aqui que trata, muito interessante, sobre a mente humana, é o capítulo 3, a mente humana em crise, né? A mente humana, e ele vai falar aqui o seguinte: nossos pensamentos transformam-se em correntes mentais, colocando-nos em ligação psíquica com o universo de pensamentos alheios. Olha o perigo, quando a gente lê assim essa frase, dá um sustinho, né? Olha só, nossos pensamentos transformam-se em correntes mentais, isso a gente sabe, colocando-nos em ligação psíquica com o universo de pensamentos alheios. Porque ele fala assim, ó, com o universo de pensamentos alheios. Não é com um pensamento de um espírito, é com o universo de pensamentos alheios. Por isso que Paulo dizia, a gente sempre usa Paulo, né? Estamos cercados por uma multidão de testemunhas. Colocando-nos, né? ele diz assim, nossos pensamentos transformam-se em correntes mentais, colocando-nos em ligação psíquica com o universo de pensamentos alheios. Aí Paulo diz, estamos cercados por uma multidão de testemunhas. Percebeu como fica tudo amarradinho? E aí a Sueli, aqui no quarto parágrafo, ela diz, somente agora a gente se está inteirando disso. Somente agora a gente está tendo contato com isso, está conhecendo essas coisas, está refletindo sobre isso. E aí o Walter Barcelos continua. De vital importância isso para a vida íntima de cada um de nós. Então, ter o conhecimento disso é de vital importância para a vida íntima de cada um de nós. Com quem eu ando me relacionando mentalmente? Será que eu já parei para pensar? Com quem? Aí, e o detalhe, hein? O tal do com quem que eu não consigo ver, tá? eu não sei quem é. O tal do com quem que eu não consigo ver, conhecer, nem saber o nome. Aí o Vladimir Sanches, né, no livro A Influência dos Filhos do Nosso Dia a Dia, ele vai continuar aqui, ele vai dizer assim, ó, também, uma outra mensagem dele, deixa eu... Ah, que saiu o negocinho daqui, eu deixei tudo marcadinho, mas peraí. Ah, não, tá certo, é que eu troquei de livro. Tá aqui, ó. O Vladimir Sanches vai dizer assim pra gente, no capítulo Influência dos pensamentos alheios no nosso dia a dia. O capítulo é bem sugestivo, né? Influência dos pensamentos alheios no nosso dia a dia. No capítulo 5, ele vai dizer assim, sabemos que os espíritos se comunicam pela onda pensamento, de natureza mento-eletromagnética. André Luiz já tinha falado isso, lá no livro Mecanismo da Mediunidade. Tá? Onda mento-eletromagnética é uma onda eletromagnética emitida pela mente. Isso é matéria do lado do Mecanismo da Mediunidade, que se propaga pelo espaço, transportando imagens,
Opa, transportando imagens, figurinhas, né? Movimentos, sons, cores, etc., cuja frequência de irradiação depende do grau de evolução intelectual e moral de cada um. Então, dependendo da nossa evolução moral, as imagens que nós plasmamos no nosso pensamento, as palavras, os movimentos, os sons, as cores, tudo se espalha pelo universo. Aí a pessoa diz assim, quer dizer que eu não tenho privacidade? Não. Privacidade? Não. É o Big Brother. É o Big Brother, né? O espírito que detecta uma onda pensamento e decodifica na faculdade mediunidade, assim age, porque possui a mesma faixa de frequência vibratória daquele que a emitiu. Então, aquele que tem a mesma frequência vibratória minha, vai ler tudo, vai ver tudo o que eu pensei. E como eu vivo num planeta de provas e expiações, o número daqueles que têm a mesma frequência vibratória minha é uma multidão. Eu estou num planeta de provas e expiações. Eu não sou espírito superior, eu não sou espírito iluminado, eu sou igual à grande maioria. Então, como diz o outro, né? Está aberta a caça aos meus pensamentos. E aí ele diz aqui, né? Tem a mesma afinidade. Se ele decodifica o meu pensamento, ele tem a mesma afinidade de pensamento em relação àquele tema específico. E conhece o mecanismo de decodificação. Ele gosta daquele tema. De repente, ele não consegue decodificar tudo. Mas o tema, vai ter um tema, 2, 3, que ele gosta. Eu gosto de futebol, eu gosto de teatro, eu gosto de música. Ele não gosta de futebol nem de teatro, mas ele gosta de música. Eu gosto de música, ele vai decodificar. Né? Voltando ao nosso irmão Walter Barcelos, pode falar. Então, se eu sou, por exemplo, um pedófilo, e eu tenho essas ideias, então, de acordo com a minha vibração, eu vou estar em sintonia com as ideias de pedófilos, de ações que pode ser feito, que vem tudo para mim, quer dizer, fica Exatamente. tudo. Então, eu chamo, é como se fosse um imã. Exatamente. Ele decodifica a minha mensagem, simpatiza com ela, não é só ele, né? Vamos lembrar do plural. Eles. E aí eles potencializam o meu pensamento, que, pela lei, como nós vimos, voltará ao seu criador potencializado. E, logicamente, quando esse pensamento retorna ao criador potencializado, aqueles que potencializaram vêm também. Também. Não é o pensamento que vem e eles ficam. Eles vêm junto para conhecer o criador desse pensamento. Não é? Aí que mora o problema. Por isso que nós falamos. Ninguém consegue comprar um bilhete para Nova Zelândia e desaparecer lá na Nova Zelândia. Não vai dar. E aí, o Walter Barcelos, aqui, no livro Minha Mente, Meu Mundo, vai dizer assim, ó, o cérebro espiritual de qualquer pessoa tem a capacidade extraordinária de, ao mesmo tempo e ininterruptamente, essas palavrinhas que são problemas, né? Ininterruptamente, que é aquela coisa, né? Sem parar. Ininterruptamente emitir mensagens psíquicas e captar ondas mentais de criaturas encarnadas ou desencarnadas. Olha o que está na questão 833 do Livro dos Espíritos,
que a Sueli Caldas Schubert, que a Sueli Caldas Schubert colocou no início do capítulo 8. Olha a pergunta de Kardec. Haverá no homem alguma coisa que escape a todo constrangimento e pela qual goze ele de absoluta liberdade? Aí ele dizia assim, ó, no pensamento goza o homem de ilimitada liberdade, pois que não há como opor-lhe peias, limites, freios. Pode-se lhe deter o voo, porém não aniquilá-lo. Então, nós vamos estar pensando sempre. Ninguém vai conseguir colocar freio no nosso pensamento. E é o que ele disse aqui, o Walter Barcelos. Né? O cérebro espiritual de qualquer pessoa tem a capacidade extraordinária de, ao mesmo tempo e ininterruptamente, emitir mensagens psíquicas e captar ondas mentais de criaturas encarnadas ou desencarnadas. Há um mundo invisível, mais real, imponderável, mais positivo em torno de todos os encarnados. Somos todos espíritos intercomunicando-se intensamente, de modo sutil, pelos fios eletromagnéticos do pensamento. O sábio espírito Emmanuel nos esclarece a respeito. Aí nesse livrinho aqui, que é livrinho só do nome, né, por nome, Pensamento e Vida, de psicografia de Francisco Cândido Xavier, pelo espírito Emmanuel, no capítulo 8, chamado Associação, já dá para a gente ficar meio preocupado, né? Essas palavrinhas aí, associação, no capítulo 8, Emmanuel diz assim, olha só que interessante. Ele vai dizer assim, assim também, na vida comum, a alma entra em ressonância com as correntes mentais em que respiram as almas que se lhe associam, assemelham. Olha só. Na vida comum, a alma entra em ressonância com as correntes mentais em que respiram as almas que se lhe assemelham. Assimilamos os pensamentos daqueles que pensam como pensamos. É que sentindo, mentalizando, falando ou agindo, sintonizamos-nos com as emoções e ideias de todas as pessoas, encarnadas ou desencarnadas, da nossa faixa de simpatia. Aí a Carmen ainda agora, ela deu um exemplo de um pedófilo. Aí a pessoa vai dizer assim, nossa, eu estou entrando em contato aí com os pensamentos, são terríveis. Meu Deus, que pensamentos terríveis são esses que estão entrando na minha mente. Não, isso não pode ser, não pode. Por que está entrando na minha mente? Por que será? Por que será que eu não consigo bloquear? Porque até pode ser, né? Que, como diz o ditado popular, que o urubu pose na minha cabeça. Mas deixar fazer ninho, não. Por que será que, de repente, constantemente, diariamente, ininterruptamente, esse troço está batendo na minha cabeça? Olha o que ele diz aqui, ó. Sentindo, mentalizando, falando ou agindo, sintonizamos-nos com as emoções e ideias de todas as pessoas, encarnadas ou desencarnadas, da nossa faixa de simpatia. Se a gente está agasalhando constantemente esse pensamento, é porque, de alguma forma, é triste falar, nós estamos nessa faixa de simpatia com alguém. Com alguém. A pessoa diz, mas eu? Não é? Aí continua Emmanuel aqui. Estamos invariavelmente atraindo ou repelindo recursos mentais que se agregam aos nossos, fortificando-nos para o bem ou para o mal, segundo a direção que escolhemos. Em qualquer providência e em qualquer opinião, somos sempre a soma de muitos. Somos legião. Lembra?
quando Jesus, aquele pai desesperado com o filho, sofrendo um terrível processo obsessivo, foi procurar Jesus e disse para Jesus: meu filho está louco, está possuído pelo demônio. Tem momentos que ele é jogado no fogo, tem momentos que ele é jogado na água. Por favor, Senhor, será que o Senhor pode ajudar o meu filho? Jesus olha para o rapaz. Na realidade, ele não está falando com o rapaz. Aí eu me lembro do Chico, lembra? Daquela moça, Olga, que foi à casa espírita onde ele estava. E ele olhou para ela e falou, e depois ele vira-se para o amigo que estava lá dizendo para ele: não, eu não estava falando com ela, eu estava falando com o espírito que a estava obsediando. Jesus olha para o rapaz, mas ele não fala com o rapaz. Ele fala com o espírito que estava, ou com os espíritos que estavam obsediando o rapaz. E pede que eles se afastem, né? Mas antes disso, Jesus vira para ele e diz: quem é você? E o espírito responde: somos legião. Somos legião. Não é? Então está aí. Em qualquer providência, em qualquer opinião, somos sempre a soma de muitos. Expressamos milhares de criaturas, e milhares de criaturas nos expressam. O desejo é a alavanca de nosso sentimento, gerando a energia que consumimos segundo a nossa vontade. E aí, nós vamos pegar aqui o livro que ontem a nossa amiga Carmen citou aqui, Após a Tempestade, de Joana de Ângeles, não é? E a Joana, ela vai dizer assim, ó, no capítulo 24, olha quanta informação sobre esse texto. O capítulo 24 tem por título, deixa eu abrir aqui, Os Novos Obreiros do Senhor, labor em equipe. Ela diz assim, adversários cujas matrizes estão esculpidas em nosso imo. Olha aí. Né? Que matrizes são essas que estão esculpidas em nosso imo? As matrizes do mal que nós realizamos, que nós praticamos. Nada se apaga até ser resolvido. Nada se apaga. Não é? Ah, mas com o tempo isso vai se desvanecer. Vai não, já estudamos tudo. Vai tudo lá, ó, para o nosso inconsciente profundo. Fica lá registrado. Até que um dia a gente tenha oportunidade de resolver esse problema. Então ela diz aqui, adversários cujas matrizes estão esculpidas em nosso imo surgirão a cada passo, de dentro para fora. E incontáveis, lá venho de novo, né? Lembre ininterruptamente agora, incontáveis, virão em cerco, de fora para dentro, colocando o cáustico da aflição no cerne dos nossos sentimentos. Tenhamos paciência e vigiemos. Somente resgatamos o que devemos. Apenas seremos atingidos nas fraquezas que necessitamos fortalecer. E aí é que dói, isso dói muito, né? Aliciados pelo Senhor, à semelhança dele, encontraremos resistência. Se nós nos deixarmos envolver pelos ensinos de Jesus, aí encontraremos resistência para superar dificuldades e vencer limitações que nos retinham até aqui na retaguarda. Então, olha aí, se deixarmos que Jesus nos envolva, aí sim nós conseguiremos sobreviver, né? Vencer tudo isso.
Caso contrário, a gente vai continuar sofrendo, batendo cabeça, né? De forma desesperada. Vamos voltar ao livro da Sueli Caldas Schubert? Vamos lá? Eu vou começar agora do 1, 2, 3, 4, 5, sexto parágrafo. Somente com o desenrolar dos evos, dos tempos, né? Dos tempos, é que o raciocínio humano está começando a acionar o seu imenso cabedal para as mais altas finalidades do espírito. Somente com o desenrolar do tempo, né? Muito tempo. Recebendo os sublimes ensinamentos de Jesus, ainda assim, habituada a manipular o pensamento para fazê-lo servir aos seus interesses egoísticos, porque não é de um dia para o outro que a gente vai mudar. Não é. A gente vai sempre tentar, tá caminhando, mas daqui a pouco dá uma olhadinha para um lado, dá uma olhadinha para o outro, não tem ninguém vendo? Vou aprontar uma aqui. Né? Distorceu por quase 2 milênios a mensagem clarificadora do Evangelho. Jesus esteve aqui há 2.000 anos, deixou essa mensagem sublime, mas o que nós fizemos depois que Jesus retorna à pátria espiritual? Retorna sim, né? Porque ele está sempre por perto. Mas só que agora eu não estou vendo Jesus. Como eu vi ele caminhando lá pela Galileia, né? Agora ele retornou à pátria espiritual. Ele está em espírito. Como eu não estou vendo o corpo de Jesus, aí eu digo assim, ele não está vendo, né? E aí, o que a gente fez? Buscou manipular, buscou adulterar, buscou apagar, se possível, tudo que Jesus nos ensinou. E isso foi mais ou menos por 2.000 anos, né? Até vir a terceira revelação. Lentamente, a duras penas, as criaturas estão descobrindo as ilimitadas potencialidades que têm em si mesmas. Aos poucos, estão se dando conta de que cada ser é um universo em miniatura, expansível pelo pensamento e pelo sentimento, e que possui como atributo a eternidade. Então, tem a eternidade aí para se corrigir. Mas é aquele detalhe. Ninguém tem que ficar muito contente com isso. Porque a pessoa diz assim, é verdade? Eu tenho a eternidade para me corrigir? Então deixa para a próxima. Não é assim que a pessoa fala? Deixa para depois. Quer dizer que tem outra encarnação? Eu vou reencarnar novamente? Vai. Deixa para a próxima. Deixa para a próxima. E aí vai empurrando. Entendeu? A doutrina espírita, revivendo os ensinamentos do Cristo, tem contribuído fundamentalmente para despertar o homem para a verdade. O Espiritismo veio ensinar a libertação do pensamento, jugulado, quer dizer, ali, ó, jugulado ao peso imensurável da servidão material, mostrando a espiritualidade que existe em cada ser, a qual até agora a grande maioria preferiu ignorar. Então a doutrina ela tem essa missão de nos trazer, de arrancar a venda dos nossos olhos, para que a gente enxergue essa verdade, tá? E assim nós nos libertemos dessa escravidão, nos mostrando a espiritualidade que existe em cada um de nós, a qual até agora a gente ignorou. O sujeito ainda não entendeu que ele é um ser espiritual. Ele acha que ele é um ser material, que quando morrer, acabou tudo. Aí vem as grandes surpresas, né? Os grandes choques. Continua aqui Ivone. Ivone não, Sueli. As obsessões são, pois, em realidade, escravização temporária da mente. Aí o pessoal diz assim, é temporário, então tá bom. É temporário. Não tem problema, né? É temporário. Aí a gente lembra daquela questão, lembra do Livro dos Espíritos?
Quanto tempo pode o espírito ficar na erraticidade, sofrendo todas aquelas torturas? Eu não estou me lembrando bem. Deixa eu ver só aqui a pergunta que Kardec fez, né? Quando ele fala sobre... tá aqui. Questão 224. Que é a alma no intervalo das encarnações? Aí os espíritos respondem: espírito errante, que aspira a um novo destino que espera. Aí Kardec pergunta na 224A do Livro dos Espíritos: quanto podem durar esses intervalos? Que eu fico lá na erraticidade, às vezes sofrendo um processo obsessivo terrível. Ele diz assim, desde algumas horas, são os extremos, até alguns milhares de séculos. Propriamente falando, não há extremo limite estabelecido para o estado de erraticidade, que pode prolongar-se muitíssimo, mas que nunca é perpétuo. Cedo ou tarde, o espírito terá que volver a uma existência apropriada a purificá-lo das máculas de suas existências precedentes. Mas quando eles dizem milhares de séculos, extremo, é claro, né? Mas se é um extremo, mas um extremo que existe. Se ele deu um extremo, é porque esse extremo existe. Milhares de séculos. Um século tem 100 anos. 1 milhar tem 1000 unidades, faz a conta. Então, um espírito pode ficar milhares de séculos da erraticidade numa escravização da mente. Mas é temporária. É temporária. Mas, gente, é muito tempo. Daí parece que há de eterno. Para os... eu sofro eternamente. Parece que é. Parece que é. Aí ele diz assim, aí ela diz assim, é o voo do pensamento de súbito detido, prisioneiro. É que nem aquela ave que começou a voar e veio alguém, capturou. É o voo do pensamento de súbito detido, prisioneiro. E aí, nesse livro aqui, Recordações da Mediunidade, de Dona Ivone do Amaral Pereira, a Dona Ivone tem um capítulo aqui chamado O Complexo Obsessão. O Complexo Obsessão, tá? Nesse capítulo, O Complexo Obsessão, o doutor Bezerra de Menezes vai traçar algumas considerações, vai fazer algumas observações sobre essa questão. E ele vai dizer assim, no item 3, o perispírito, meus amigos, é corpo vivo, passível não só de adoecer, se a mente enferma, mas de refletir também estados conscienciais deploráveis ou sublimes. E os estados conscienciais muito graves poderão ocasionar doenças mentais em um ser encarnado. E convenhamos que tal estado até mesmo se retrata no aspecto fisionômico do indivíduo. Olha só, vou repetir. Item 3. O perispírito, meus amigos, é corpo vivo, passível não só de adoecer, se a mente enferma. Então, se a mente ficar doente, isso pode adoecer o perispírito. Mas também ele pode refletir estados conscienciais deploráveis ou sublimes. E os estados conscienciais muito graves poderão ocasionar doenças mentais em um ser encarnado. E convenhamos que tal estado até mesmo se retrata no aspecto fisionômico do indivíduo. Aí lá no item 5, o doutor Bezerra vai dizer assim, viciando a mente com pensamentos inferiores de qualquer natureza, uma pessoa estará sujeita ao desequilíbrio total e possivelmente provocando assédio obsessor dos afins desencarnados. Esses são obsidiados por si próprios ou por outrem, porque o desejam, livre-arbítrio.
A cura, nesses casos, mais do que nos demais, dependerá deles próprios, ou seja, da sua renovação mental e moral, da prática do bem, da reeducação total que se impõe, sendo, portanto, tais casos muito difíceis de serem removidos. Lembra quando eu falei da lama? Que atolou na lama e vai ser complicado, às vezes, se é um caminhão de um carvalhão para tirar, né? De um guindaste muito potente para retirar dali. Não percamos de vista que o corpo humano é apenas um aparelho delicado, cujas baterias e sistemas condutores de vida são dirigidos pelas forças do perispírito. E este, por sua vez, comandado será pela vontade, isto é, a consciência, a mente. Então, a mente comanda o perispírito e o perispírito vai agir sobre o corpo. Ora, se a mente está doente, todo o sistema está problemático, está comprometido. Vamos voltar aqui na Sueli Caldas Schubert. Mesmo o homem moderno, que se orgulha de suas conquistas, arranja 1000 pretextos para tornar-se escravo, não só de si mesmo, como também de outros homens, de situações e até principalmente isto, de coisas materiais. Lembra do nosso fórum, quando nós falamos aqui da escravização digital? Que o título mesmo, Denise, era Viciação Digital, não era isso? O texto, a palestra da nossa amiga, que a nossa amiga Érica Cristina fez, né? Porque ele diz aqui, ó, mesmo o homem moderno que se orgulha de suas conquistas arranja 1000 pretextos para tornar-se escravo, não só de si mesmo, como também de outros homens, de situações e até principalmente isto, de coisas materiais, gabando-se, inclusive, dessas preferências, completamente ignorante das verdadeiras metas da vida e dos reais valores, né? Então, nós tivemos aí o nosso fórum, onde a nossa amiga Érica Cristina fez aí um fórum que falava do impacto da dependência digital e das redes sociais no nosso dia a dia. Olha aí, o impacto da dependência digital. Ora, o que é a dependência digital? É um homem moderno, né? Que se orgulha das suas conquistas, tornando-se escravo de coisas materiais, completamente ignorante das verdadeiras metas da vida e dos reais valores. E olha que quando a Sueli publicou esse livro aqui, não tinha redes sociais não, hein? Mas olha a inspiração da nossa amiga. Jactando-se de viver no século XX, e aí podemos dizer, é século XXI, tá? Porque esse livro foi escrito no século XX, mas a gente pode dizer, é século XXI, quando o avanço do conhecimento atingiu culminâncias jamais imaginadas, o homem ainda assim torna-se. Olha o que diz a nossa amiga Sueli aqui no capítulo 8, já no final do capítulo 8. Escravo dos vícios, escravo do sexo, escravo do dinheiro, escravo do lazer, escravo da máquina. Essa semana eu vi uma matéria no Facebook de um ator americano muito famoso, né? Onde ele dizia o seguinte, que ele travou uma luta intensa, e ele ainda se considera em tratamento, é um dependente, todo mundo sabe, né? O dependente químico, né? O dependente do fumo, qualquer dependente
será eterna, ali durante, pelo menos, a encarnação, um dependente. Um doente em tratamento, que não pode, né? Aquele que é alcoólatra em tratamento, ele é dependente. Ah, eu não tenho bebido, mas bota uma gotinha na boca para ver o que acontece. Então, ele está em tratamento. Ô, Rose, no Oi. AA fala evitar o primeiro gole. Exatamente. Então, é tudo. É tudo. Começou, o negócio vai fundo, porque você já tem a doença. Exato. dentro Você de é o você. doente. Você é É um doente. doente, é um doente. Então, ele sabe do que ele tem vício? O vício dele, que ele sofreu muito, 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 de assistir filmes pornográficos. Filmes pornográficos. Ele disse que ele não conseguia ficar um dia sem pelo menos assistir uns 2 ou 3 ou 4 filmes pornográficos. Casado com filhos. Ele disse que chegou que ele aí assistia escondido, ele acordava de madrugada, quando a esposa estava dormindo, ia para a sala, um artista americano, várias salas que ele tem, né? Então ele tinha uma lá separada, onde ele assistia, escondido, durante a madrugada. Ele disse que era uma necessidade, quase como uma necessidade orgânica. Até que um dia a esposa pegou. Ele disse que ficou envergonhadíssimo, mas aí a esposa entendeu e ele disse que precisava se tratar, mas era aquele, se tratava, mas continuava. E sempre dizia, pedia desculpa a ela, desculpa, não sei o que lá. Até que um dia parece que um dos filhos pegou o material. Ali caiu a ficha, né? E ele foi procurar um terapeuta para fazer o tratamento, para deixar a dependência. Esse tratamento, ele disse, que faz já alguns anos. Hoje ele diz, eu não assisto mais. Mas eu não posso deixar de fazer o tratamento. Toda semana eu vou ao terapeuta para fazer aquela reunião. Eu não posso deixar de ir. Eu não posso assistir. Se eu assistir um filme, eu sei que vai retornar tudo de novo. E ele falou, eu já quase perdi minha família, quase perdi meus filhos. E é terrível isso. Ele disse, é um vício terrível, uma dependência, como é a dependência do jogo, que também nós sabemos como é terrível, como a dependência química. Então, veja só, escravo dos vícios, do sexo, do dinheiro, do lazer, escravo da máquina. Tem gente que, se você tirar o celular da mão dela por 10 minutos, a pessoa quase enlouquece. Não é? Nós sabemos disso. Tem pessoas que já estão com problemas físicos por causa do celular. Já contei para a história do rapaz de 18 anos que teve que procurar um ortopedista porque está com problema na coluna. Por de tanto tempo ficar assim com a cabeça assim, abaixada, deu uma calcificação nas vértebras cervicais dele. E o terapeuta disse, fazendo muito tratamento, talvez tenha que fazer cirurgia, botar uma placa, porque não tem como voltar ao que era antes, da gravidade do problema. E aqui diz a Sueli, escravo de tudo, quando, negando a Deus, se permite a mais abjeta e dolorosa escravidão, o seu autoenclausuramento na masmorra sombria do egoísmo avassalante. Autoenclausuramento, porque a culpa é de quem? Nossa! Então é a autoobsessão, o autoenclausuramento. Porque tem gente que nem sabe que existe autoobsessão. Tem gente que nem sabe disso. O Espiritismo vem ensinar o processo de libertação. Jesus é o libertador. Lembra que estudamos isso? E o que é o Espiritismo? O cristianismo é de vivo. Jesus é o libertador. O modo de se libertar de todas as servidões inferiores. Tudo que prejudica o homem é uma servidão inferior. 1000 formas de escravidão
e uma só forma de libertação: Jesus. E Jesus, por que Jesus liberta? Porque ele diz: levanta e vem, caminha. Não é? Ele liberta, mas não adianta o sujeito ficar, estou livre. Não. Jesus diz: levanta e vem, caminha. Está liberto? Vem e caminha. Entre em ação. Eu sou a porta, disse ele. A verdade vos fará livres. Maravilhoso texto de Sueli Caldas-Schubert. Né? Olha como é complicado para nós nos permitirmos escravizar. Porque até então eu adoro quando dizem assim, o obsessor, não é? O obsessor. Só que, nesse caso aqui, o obsessor sou eu mesma. Logicamente, depois os companheiros virão. Mas esse primeiro trabalho é meu. Eles virão por quê? Porque eu permito que eles venham. Então, a causa de tudo isso, de todo o desastre, está em mim. Na minha rebeldia, no meu vício, na sombra que eu me permito me deixar envolver. Né? E a doutrina está aí, nos orientando, nos esclarecendo, nos mostrando o que devemos fazer para modificar tudo isso. Alguém gostaria de falar alguma coisa sobre o que nós estudamos hoje? É muito material mesmo, é muita informação que a gente tem e que o quanto a gente pode, na medida do possível, ajudar criaturas, né? Porque as pessoas se veem e aí fazem coisas abomináveis em relação a esses vícios, e o pensamento, essa sintonia, a vibração, esse processo de vibração, o processo evolutivo de cada um, né, faz com que os meus pensamentos, como a gente falou aqui, né, é o pensamento de todo mundo, e vai chegar aquilo que me alimenta, que me completa naquilo, na vibração, na energia que eu emito, nessa egrégora, vamos dizer assim, dos pensamentos que eu gosto, né? Que eu sou escravo, no caso. Né? Porque se eu não gostasse, eu não tinha escravidão. Não ia chegar. É que nem tu falou assim, eu sou a porta. A porta, eu entro na porta que eu quiser, não é? Eu entro na porta que eu quiser. A porta está lá. Qual é a porta que eu quero? É a porta que me alimenta daquilo que é o meu pensamento, aquilo que eu gosto, aquilo que eu tenho, que eu sou escravo, que eu sou escravo mesmo. É um escravo mesmo. Sou escravo. Mas nós também podemos falar que Jesus é a porta, como ele está falando aqui. Mas é verdade. Jesus é a porta, mas quem tem que abrir essa porta somos nós. Claro. Porque nós Jesus que temos que querer. Ele é educado, ele não arromba. Não, não. O livre-arbítrio. Exatamente. Então, mas isso olha, isso daí é uma inicial muito grande. O trabalho da noite, meu Deus. Eu achei aqui interessante. Muito obrigada, querida. Eu achei interessante a reflexão de hoje. 1000 formas de escravidão e uma só de libertação. Jesus até é a porta, né? Mas a gente tem que caminhar, né? A gente tem que fazer a nossa parte, né? Isso é que é a grande lição da noite, né, Aninha? Exatamente. Ele liberta. É a nossa parte, é esse caminhar até essa parte, até essa porta, esse esforço para abrir essa porta. Exatamente. Agora, 1000 formas de escravidão assim, é pouco, né? Se a gente parar para pensar, é muito jeito que a gente tem de se escravizar, né? Bem, meus amigos, socorro. Nós vamos dar uma paradinha agora, né? Quando for 5h30, nós retornamos para o estudo das parábolas de Jesus, e hoje vamos falar, continuando a falar, da parábola do bom samaritano.
Essa parábola é espetacular, gente, é espetacular. Então, semana passada nós começamos, hoje vamos dar continuidade falando sobre a parábola do bom samaritano. Então, eu convido todos vocês a estarem conosco 5h30 para o estudo dessa parábola, tá bom? Então, vou dar uma paradinha aqui, daqui a pouco nós retornaremos.